é um prazer muito grande receber esses 3 colegas aqui maravilhosos que compartilham comigo a Embaixada da Aging 2.0 em Curitiba. Todos aí orbitando esse universo da longevidade, o universo dos 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais, 100 mais, né? Quanto mais longe, com saúde e com dignidade melhor. E estou aqui com a Edilmery Sprada, o Eduardo Ramires, nosso embaixador da Aging, e o Rafael Castanho. Somos também colegas da coluna Longevidade da Gazeta do Povo, da revista Pinó. E, gente, vamos começar aí falando sobre essa explosão demográfica que a gente tem relacionada ao público sênior. Eduardo, o que você tem, o que você viu, vê e prevê aí desse universo? A gente estava conversando há pouco, né, falando sobre o universo da longevidade. Então, retomando aquilo que a gente falou, né, o universo da longevidade antes era um microcosmo, há décadas atrás, e hoje é um macrocosmo. Então, pegando a cola dos dados que a Edilmery levantou aqui, ontem passamos de 55 milhões. Né, de 50 mais. 50 mais, numa população de 34 de 60 mais. 34 milhões. Uma população de 213 milhões no Brasil, então nós já estamos próximos dos 25%, logo seremos 30%. A cada poucos segundos, né, as pessoas surgem, digamos, vão para os 60 mais, e todo o padrão de consumo e tudo mais, nessas décadas tem que estar preparado para a economia da longevidade, ou seja, as pessoas vão chegar, como você falou, a 100 mais, 70 mais, 80 mais com saúde, em vida produtiva, muito provavelmente. Então, se você tiver um caminho de cuidados à saúde física, mental e um planejamento econômico, financeiro e todos os outros aspectos da vida que nós normalmente ligamos à qualidade de vida, tem que ser planejadas para a longevidade, né? Então você tem um desafio maior de planejamento da vida, né? Porque é bem conhecido, né? Mas aquela história do termo aposentado que vai para o aposento, né? Porque na década de 60 as pessoas viviam um pouco mais de 60 anos, trabalhavam 35 anos, então literalmente era o pijama e logo depois, né, se encontravam no funeral. A expectativa né? de vida aumentou, né? Isso. Hoje a gente está com uma expectativa de vida, apesar da pandemia, como a gente conversou, diminuiu 3, 4 anos a expectativa de vida, mas ela tende a chegar a 2040 a 80 anos. Então, essa expectativa de vida aumentando, aumenta também a quantidade de idosos que a gente vê no mercado de trabalho. Por exemplo, 35%, segundo alguns dados que eu vi agora em 2018, 2019, já 60 mais já estão voltando ao mercado de trabalho. Isso já diz que a gente precisa pensar mais nesse ecossistema da longevidade, procurar mais serviços e produtos, né, que possam estar trazendo isso para a melhoria da qualidade de vida de todos nós. Pois é, mas aí vem uma questão do etarismo com relação a essas pessoas no mercado de trabalho. Rafael, é fato mesmo que a pessoa tem uma data de validade em termos de saúde mental? Ou existe louco em qualquer idade? Como é que é esse processo? Não, com certeza, né, Leonardo? Eu acho que não tem assim, um registro específico de idade para esse tipo de questão de saúde mental. O que existe, eu acho que, lógico, fatores genéticos, fatores aí que realmente influenciam as pessoas, né? Ainda está se estudando. O próprio Alzheimer é uma doença que ainda não tem definições específicas sobre. Cientificamente estão pesquisando aí até tratamentos aí para poder, né? Só dando um exemplo, mas nessa questão da saúde mental, o que se percebe dentro desse aspecto de longevidade que está se falando é que tem melhorado muito, melhorado em relação à qualidade de vida, né, que as pessoas estão tendo atualmente, o bem-estar que está sendo melhor. Logicamente a medicina evoluiu muito, a saúde evoluiu muito, o tratamento evoluiu muito, enfim, todas as questões aí que dão o aspecto de longevidade, estilo de vida mudou, melhorou, aumentou, né, as probabilidades, e isso tem dado uma oportunidade
de longevidade muito maior. É interessante a gente pensar, né, porque há uns 20, 30 anos atrás, não muito tempo, 20, 30 anos, a gente ouvia falar de uma pessoa com 100 anos, assim, raramente. Ah, o cara lá do Nordeste tem 100 anos, o outro tal. Atualmente, você vê pessoas de 100 anos muito mais facilmente. Então, eu estou falando 100 anos porque é uma expectativa de vida bem alta. É um número mais emblemático. Isso, exatamente, Norton. É um número mais emblemático. Mas é um número mais comum hoje de você ver pessoas. Até no meio das famílias da gente, né? Você tem pessoas praticamente com 100 anos, assim, mais E o mais bonito é que encontra pessoas com 80 anos indo para a faculdade, exatamente, né? Recomeçando uma vida nova, fazendo E obviamente que isso daí atividades. impacta também numa reserva financeira para que você consiga atingir essa longevidade em sua plenitude, exatamente. status social e etc. né? Uma pesquisa, né, interessante, feita mais ou menos em 2020 por aí, foi comentado que a linha de empreendedores da faixa 60 a mais era a maior linha, maior tipo de investimento, maior volume de dinheiro dentro dessa faixa etária. Isso. Maior nível de empregabilidade para as empresas pequenas e médias, né? Então é um dado absoluto disso que você está falando. E a maior sobrevivência de empresa quando o proprietário decide empreender já com uma determinada idade. Isso, né? Exatamente. A falência das empresas acontecem com as pessoas mais novas e menos com as mais experientes, vamos dizer assim. É verdade. Agora, curioso, né, que o Eduardo citou a questão do 25%, né? Estamos chegando a 25% da população. E a velocidade que o Brasil chegou nisso, né? Porque os países da Europa, em especial a Europa, que é um continente envelhecido, demorou 8 décadas, né? 80 anos para chegar num percentual aí de 20, 25%. E o Brasil, a gente está chegando isso em 10 anos, né? Em uma única década. Isso. Então isso causa também um choque cultural e um choque importante na sociedade. Né? Sim, e isso fez com que as empresas fossem pegas de calças curtas, digamos assim. As empresas não se prepararam para essa transição demográfica rápida, os governos não se prepararam e a Europa teve essa transição demográfica num período de bem-estar social. E a gente está entrando nisso num período internacional muito mais conturbado. Então, os desafios de política pública, de empresas, são bem maiores, né? E pegando um gancho no que o Rafael falou sobre o Alzheimer, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que você falou que, por exemplo, minha mãe teve um diagnóstico de Parkinson aos 60 anos, um diagnóstico precoce. Felizmente, numa época em que o Parkinson já tinha tratamento. Então, na época, o neurologista falou, olha, sua mãe vai ficar 30 anos bem e vai ter problemas daqui a 30 anos. E realmente minha mãe voltou a ter os sintomas mais fortes do Parkinson aos 90 anos. Ela faleceu aos 94, mas ela teve 30 anos de vida com qualidade. Né? Então, esses cuidados à saúde, a possibilidade de ter uma reserva financeira permitem que você tenha qualidade de vida até o fim e até da carreira, né? A gente tem que pensar a carreira em 2 momentos, talvez. Você não vai ficar... Pensa bem, você começa a trabalhar aos 20 anos, você não vai trabalhar 50, 60 anos na mesma coisa, você pode ter uma fase de uma profissão, de uma carreira, como a Edmere falou, né? Muitas pessoas estão voltando à universidade. É a reinvenção tarde, né? do trabalho, né? Que a gente reinventa-se várias vezes durante a vida, né? Não é uma vez, então, mas... Traçando um paralelo com o Espiritismo, a gente reencarna várias vezes na mesma vida. Isso aí. Que praticamente é uma coisa assim, eu não quero trabalhar tanto. Eu comecei a abrir a minha empresa com 50 anos, quer dizer, você entra e é uma diferença muito grande de quando a gente está lá jovem estudando e você vai buscar. É a procura do teu propósito, da tua missão. Você não vai fazer algo obrigatório, você vai fazer algo que realmente você goste. É um trabalho depois dos 50 anos, que a gente diz assim, reinventa isso depois de 50 anos. No teu caso, 50 anos. Sim, mas muita gente se aposenta cedo. Às vezes eu conheço muitas pessoas que se aposentavam aos 45. Assim, o que você vai fazer
Então, me perguntaram uma vez... Você fica mais aposentado do que na carreira, Isso, né? porque me disseram assim, o que você vai fazer nos teus próximos 30 anos? É uma pergunta que bate muito profundamente na vida da gente. Né? Você não vai largar, vou me aposentar, vou pescar 30 anos. Não tem condições de você fazer isso. Uma semana você já desiste. Você vai buscar o teu propósito, vai buscar outras coisas que possam te trazer prazer na vida. E aí você vai conseguir juntar qualidade de vida, bem-estar, se você conseguir ter aquela reserva financeira que você disse, né? Eu sempre digo assim, os jovens que se preparem para o futuro, porque eles não vão ter aposentadoria. Né? Então, você tem que se preparar muito mais para que você possa ter essa reserva financeira. E uma das coisas que me preocupa é realmente isso. Acho que a intergeracionalidade vai fazer muito com que as pessoas mais velhas deem vários toques às pessoas mais jovens para que se preparem para isso. Até porque as famílias eram mais numerosas, Sim, agora sim. a gente está diminuindo cada vez mais essa taxa de natalidade e os nossos filhos possivelmente vão sofrer muito com relação a esse tipo de situação, até mesmo da divisão econômico-financeira do seu núcleo familiar. Claro. Né? E esse papel da socialização, Rafael, o quanto isso a gente tem visto, né, que as blue zones, né? Então, que não é apenas o hábito alimentar, não é apenas a prática esportiva, mas cada vez mais forte essa questão da saúde mental relacionada à socialização, a você estar num ambiente acolhedor. A gente tem esses percentuais, esse impacto? O que... Então, eu acho assim, né, Norton, que uma das coisas que para mim, né, quando eu penso e quando eu estudo nessas questões, e eu vejo muito forte, é o processo de utilidade que o ser humano tem que ter. Né? Esse senso de utilidade é que faz a pessoa criar propósito, criar esses objetivos, criar expectativa de vida maior, porque ele passa a ter um objetivo. Porque se a pessoa ficar pensando o tempo inteiro que vou morrer... Na finitude? Exatamente. Porque antigamente, como você usou a expressão, né, aposentado, né, Eduardo? Realmente, né, tem a ver com o aposento, tem a ver. Então, antigamente a gente ouvia as pessoas com 50 e poucos anos dizendo assim, vou me aposentar, botar um chinelo no pé e ficar em casa. E aí a vida vai ser boa. Exatamente. Aí a vida, ou vou pescar, ou isso, aquilo. Eu tô com 68, cara, eu não consigo parar. Se eu parar, eu morro, porque eu não sei fazer, sabe, ficar lá na frente da televisão. Até assisto televisão, mas não consigo ficar. Porque realmente eu tenho que ter propósito, tenho que ter objetivo, eu tenho que ter coisas na cabeça para pensar, eu tenho que ter desafio, eu tenho que ter estresse. Porque essas coisas que fazem a gente realmente, sabe, ir para frente, lutar, ter, sabe, essa garra, essa vontade de viver, tá voltada a isso, a questão da utilidade. Porque eu me sinto útil. Eu sei que pessoas dependem de mim, eu sei que eu posso fazer coisas pelos outros, eu sinto esse prazer na vida, sabe? Ou seja, a utilidade não é para si próprio, a utilidade é para a comunidade, é para a sociedade. Exatamente, Norton. Eu acho que quanto mais útil você for para o outro, você se sente melhor em relação à vida. Né? Então você começa a ver a vida de uma outra dimensão. A reinvenção traz isso, né? Um propósito com o objetivo da sociedade também. Né? Não é só o teu. Exato. Muito mais coisas têm envolvido nesse propósito. E vocês dois tocaram um assunto assim muito, muito interessante, que é as empresas não estão preparadas. Quer dizer, a gente teve uma velocidade muito grande no Brasil, né, de aumento da população idosa, e as empresas não estão preparadas. Eu vivencio isso diariamente com o mercado imobiliário. Né? Então, as incorporadoras, as construtoras, enfim, vários investidores, nos buscando para desenvolvimento de projetos arquitetônicos voltados a moradias, a residenciais, para o público sênior, né? Que nós não temos. Né? No Brasil, a gente só tem as casas de repouso e os asilos. Ou o sujeito fica em casa ou na casa de algum filho, algum parente, alguma coisa assim.
Então, começam a surgir modelos de negócio nesse aspecto de moradia. Mas eu me vi, por exemplo, no supermercado esses dias, não me considero, aliás, nem a Organização Mundial de Saúde me considera ainda uma pessoa idosa, e eu confundi absolutamente o shampoo com o condicionador, porque as embalagens são absolutamente idênticas. Né? E é um detalhe apenas ali, muito pequeno para a gente identificar. Então, vocês sentem essa falta de comunicação da indústria e da prestação de serviços também? Sim. Como Falou que... muito bem, porque supermercado é uma questão bem complexa, né? Então, eu digo assim, eu não carrego óculos para enxergar toda hora, né? E os preços são minúsculos, ou senão eles colocam 20 preços em vários produtos assim. Acho que os mercados vão ter que começar a se adaptar com isso também, né? Não só em colocar prateleiras altas, porque eu sou alta, mas tem muitas pessoas que são mais baixas e não conseguem. E o idoso, né? A estatura já é menor. Pode mas ser a cadeira de rodas. a cadeira de roda, Letras maiores. as letras maiores, facilidade de achar o produto. Verdade. A questão do shampoo, eu sei muito bem, porque foi um estudo que nós começamos a fazer justamente disso, de você não entender porque o design de um shampoo é tão complexo. Ou ele é feito mais para beleza e menos para você visualizar a beleza e não visualizar o conteúdo ali dentro. Isso é uma questão que a gente tem conversado bastante. Eu acho que é necessário que as empresas, as indústrias vejam essa questão melhor para o futuro, porque está aí. A gente estivemos, né, na Exponeridade, o Norton também. Rafael estava em outro evento, né, Rafael? E eu assisti várias palestras que diziam do perfil do consumidor, né, o que as pessoas idosas querem hoje. Então, em primeiro lugar, né, campeã absoluta, turismo, querem viajar. E me lembra também uma palestra que eu assisti do Martin Henkel, que esse era um levantamento de 2019 já, que colocou as prioridades para as pessoas idosas, né? E o pessoal sempre tinha essa noção antiga, né? Quero lá ficar com os netos e tal. Então, a melhor colocação dos netos foi em 8º lugar. Entre prioridades. 18º. 18º, isso, 18º. A melhor, no geral, mas a melhor dentro das pessoas foi 8º, né? Mas ficou em geral 18º. Ou seja, as pessoas querem fazer tudo antes Menos de cuidar dos netos. Cuidar dos netos, né? E os netos. Caminhar, praticar exercício, assistir televisão, fazer uma viagem, jogar a conversa fora, ir no cinema, no teatro. E Mas pelos essa últimos intergeracionalidade é importante que a gente mantenha, porque hoje a gente convive com 5 gerações numa família. Né? Então, que volte algumas coisas muito importantes de estar trazendo a criança junto com o idoso junto com os jovens. Mas aí que está, economicamente as empresas ainda não abriram os olhos para isso, porque a cultura ainda é muito jovem-cêntrica, né? Sabendo que o mercado da longevidade movimentou o ano passado, 2021, 1,8 trilhões de reais aqui no Brasil. Né? Então não são dados dos Estados Unidos ou da Europa, quer dizer, é um mercado que faz sentido, né? Quer dizer, os carros mais caros são comprados pelos jovens ou pelas pessoas mais maduras? Né? E assim por diante. Cosméticos, turismo. Então, e aquilo que você estava falando, Edilmério, do voltar ao estudar. Se você olhar, as IES não têm preparo para trabalhar com idoso. Porque coloca um idoso dentro de um sistema educacional que é voltado, vamos dizer, para a internet, para coisa e tal, e às vezes o cara não tem nem essa habilidade, vamos dizer assim, o despreparo é muito grande, o professor universitário não está preparado para trabalhar com o idoso, porque ele tem uma expectativa diferente do adolescente que está do lado dele. Né? Mas, Rafael, apesar de tudo isso, a pandemia trouxe aos idosos o uso do digital. Não, a gente viu que aumentou 95% do uso dos digitais no mundo dos idosos. É um mito muito grande que o idoso não é afeto não consegue, exatamente. Mas eu digo assim, o sistema educacional superior, nível superior, a gente está falando aí de faculdade e tudo, não tem ainda o preparo. Né?
Porque eu lembro quando eu ainda estava na coordenação de curso, que um senhor de 85 anos foi me procurar e disse assim, eu quero voltar a estudar. Legal. Né? E eu quero fazer psicologia, porque era o meu curso que eu coordenava. Eu disse, eu quero fazer psicologia porque é a minha expectativa de vida. Mas Eu fiquei pensando, ele vai se formar com 90, né? Porque são 5 anos de faculdade, né? E esse cara querendo fazer o curso, quer dizer, o ideal dele era exatamente esse. Né? Talvez seja o sonho que ele não pôde realizar mesmo, enquanto ele era jovem, mas exatamente, ele quer realizar antes de Mas partir. eu estou dizendo assim, que o sistema, na realidade, não está preparado para receber essas pessoas. Nem sabe? no mercado de trabalho. Não. Hoje que a gente está vendo um mecanismo maior, né, alguns movimentos fazendo com que eu fiz o curso da Reinvente-se, né, para o trabalho 50 a mais, há anos atrás, mas isso já ajudou bastante a entender o processo. Eu nunca fui empreendedora, né? Eu fui 25 anos professora. Então, você entrar no empreendedorismo também há 50 anos é um desafio, porque hoje é startup. Quem me ensinou quem era startup foi Eduardo. E existe uma coisa, juntando, como você falou, né, o universitário sempre é o jovem, os cuidados para as pessoas idosas também sempre foram ligados a jovens, cuidando de pessoas idosas. Isso. A moradia era, né, com os filhos ali, os filhos se revezavam. Né, numa época, né, que ainda dos preconceitos, né, que tinha uma participação menor das mulheres no mercado de trabalho. E hoje o desafio para as empresas é também, como você falou, é imediato. Em poucos anos, a pirâmide está invertida. Então, não vai haver número suficiente de pessoas para cuidar dos idosos no modelo tradicional. Não vai ter pessoas em casa, se o idoso ficar em casa, não vai ter quem esteja ali para cuidar dele. Né? Então, essa mudança é urgente e vai exigir uma parte de tecnologia, né? Ao mesmo tempo também um contexto social de, puxa, como é que você vai viabilizar isso para as pessoas que não têm um padrão de renda maior, que podem buscar soluções que são mais exclusivas. Então, né, já está vivenciando já, né, uma inflação em termos dos custos de cuidado, né, das pessoas. A dificuldade de encontrar pessoas disponíveis para isso, preparadas. Então, é uma coisa que vai ter que acontecer em pouco tempo e é um desafio para a sociedade como um todo. Né? Mas o Eduardo tocou num ponto bem importante, porque eu vejo que só os cursos de graduação de gerontologia e a especialidade de geriatria é que tenha uma visão um pouco mais empática com relação à longevidade. Exatamente. Porque nas faculdades de arquitetura, de engenharia, de publicidade, de jornalismo, de biologia, nós não temos nenhuma disciplina que nos dê direcionada para a pessoa idosa. Não digo, né, até que seja direcionada, mas que te dê uma visão mais empática. E com essa visão mais empática, estimule esses alunos e essas pessoas a buscar novas expectativas ou perspectivas, né, para que possa atender a esse público que, economicamente falando, vai poder te gerar uma rentabilidade para o seu próprio negócio, para a sua própria atividade, como nós fazemos aqui na BioEng também, né, de buscar essa perspectiva sob o ponto de vista de um produto imobiliário, mas que cause um impacto social positivo, né, que leve uma experiência positiva para essas pessoas, né? Porque os asilos, por exemplo, são entidades prisionais. Né? A gente já nem está falando mais em asilo, a gente fala em Instituto de Longa Permanência. Instituição de Longa Permanência para idosos. É o politicamente correto para um velho preconceito. Né? Mas as coisas têm que... Hoje eu vejo muito mais famílias, eu trabalho com gestão de cuidado há 10 anos, mas eu vejo muito mais famílias querendo cuidar do idoso em casa do que levar para uma ELPI, porque ainda existe esse estigma. A ELPI é interessante pelo caso de socialização, ele não fica sozinho em casa. Ou os centro-dias facilitam isso, né? Leva de manhã, vai buscar no final do dia. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo familiares que dizem, eu não tenho condições de levar e buscar. Mas hoje já está vendo algumas outras startups, algumas empresas, a Brother, fazendo esse aspecto, né, de cuidar
pegar em casa, levar para um médico, porque os filhos trabalham, tem toda essa. Mas um detalhe que tem que ser chamado a atenção, as pessoas têm que aprender a deixar de ser cuidado também. Né? Eu vejo isso, é muita dificuldade você deixar uma pessoa te cuidar. Então, vai treinando isso em casa, eu digo assim, treine em casa com seus filhos, deixe seus filhos te cuidar um pouquinho, para que isso lá no futuro não seja tão difícil, traumático de você aceitar alguém que te penteie o seu cabelo, alguém que te pegue no braço para poder, né, dar uma voltinha. E acho que a gente vai ter que mudar muito a cultura. Eu acredito que isso seja uma questão de educação. A gente tem que reeducar as pessoas para o cuidado, reeducar as pessoas para o envelhecimento, entender um envelhecimento normal e não patológico. Óbvio que você não vai chegar aos 90 anos com a mesma força física que você tinha aos 20, 30. A gente vai sentindo isso nos anos, né? Maravilha. Antes da gente se despedir, eu queria rapidamente, Eduardo, e demais colegas, que seja enfatizado o que é o Aging 2.0. O Aging é uma instituição que tem sede nos Estados Unidos e ela busca trabalhar inovação em longevidade. Então, existe aqui no Brasil a Embaixada de Curitiba, de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro. Ribeirão Preto, exatamente, né, com o Paulo ali. Então, a Aging é uma instituição internacional, né, então funciona de forma colaborativa, as pessoas aderem voluntariamente à Aging. E nós estamos já entrando no segundo ano, né, da Aging Curitiba. Então, E a gente convida todos que estão nos vendo e ouvindo a fazer parte desse movimento, que, sem dúvida alguma, vai trazer muito mais acolhimento, aí, não só para as pessoas idosas, mas também é uma grande oportunidade de negócios em todos os setores. Obrigado, Rafael. Obrigado, Edmendo. Obrigado pelo convite. Valeu. Muito legal. E Agradecendo. continuamos aí na nossa batalha pela longevidade. Ativa, feliz e saudável. E útil. E útil. Sobretudo. Sobretudo útil. Beleza. Obrigado, pessoal. Até a próxima.